nós estamos, como se a gente estivesse na casa. Se deem este momento direto para vocês. Não fiquem usando também o celular para outras coisas, não se distraiam, concentrem-se nesse momento, ligando a sua alma, o seu espírito, a esse momento de paz, de tranquilidade, de aprendizado. Elevando então o pensamento para se pedirem mesmo também nesse momento aquilo que estão buscando. Conhecimento, paz, apacentamento para o coração, para o corpo físico, tudo aquilo que vocês estiverem necessitando. Então vamos nesse momento nos recolhermos para o nosso coração, buscando Deus dentro de nós e em profundo sentimento de agradecimento por estarmos aqui com saúde, vivos, podendo participar desta reunião virtual, podendo ter esta oportunidade. A equipe espiritual do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o nosso muito obrigado, porque sabemos que esteve desde sempre preparando todas as casas, todos os ambientes, limpando e protegendo todos os recintos de todos aqueles que estão neste momento conectados a nós. A Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, pelos ensinamentos deixados. E a todos os nossos mentores que estejam postados ao nosso lado, com suas mãos sobre nossas cabeças, dando as suas bênçãos e derramando sobre nós todos a sua luz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem para a vida espiritual, que assim seja. Pois é, então eu resolvi fazer uma palestra, eu já fiz essa palestra, acho que 1 ou 2 vezes, mas há muito tempo também já, mas que eu gosto muito dela, eu acho uma palestra de muita ajuda, que ela é a lição que nós temos que aprender com as perdas. São perdas necessárias ao longo da nossa vida para que a gente possa ir crescendo e e evoluindo espiritualmente. Quando nós pensamos em perdas, a gente pensa sempre em morte, perda de ente querido, uma coisa bem abrangente, grande, mas não é. A perda, ela é desde as coisas minúsculas, pequenas, e vão sendo e vão acontecendo ao longo de toda a nossa vida. Existe uma frase que diz: a vida é perda, perda é vida. E é isso mesmo, porque nós sempre estamos perdendo. Até nas coisas mais simples. Se eu resolvo comprar uma roupa, estou em dúvida em 2. Eu escolho uma, eu perdi a outra. Então, para vocês verem como a perda, ela está constante na nossa vida e no dia a dia. As perdas não acontecem só pela morte, né? As maiores, as mais... uma grande perda. Ela pode ser um abandono, ela pode ser uma mudança, ela pode ser coisas que a gente deixa para trás, né? Então, sempre que há uma mudança na nossa vida, a gente perdeu alguma coisa. Mas essas perdas que vão acontecendo ao longo da nossa vida, elas são necessárias. É com elas que a gente vai aprendendo, né? Então, desde pequeno, nós vamos aprendendo coisas ao longo da nossa vida, coisas muito simples, bem pequenas. Por exemplo, que a nossa mãe nos deixará um dia e que nós também vamos deixá-la. Isso é um fato. Ou seja, pela morte, ou pela separação, ou por morar longe, ou por sairmos de casa, a mãe um dia vai nos deixar e nós também vamos deixar a nossa mãe. A gente aprende a duras penas que as dores não passam apenas com um beijo. Quando a gente é criança, deixa que a mamãe beija, deixa que o papai beija, deixa dar um beijinho e a dor, como num passe de mágica, vai embora. E conforme nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo
que essas dores não passam assim só com os beijinhos. Outra coisa que aprendemos desde pequenininhos, que a mãe não é só nossa. Nós temos que dividir nossa mãe com o trabalho, com a vida das outras pessoas, com os nossos irmãos, com o nosso pai. E é duro quando a criança começa a se conscientizar de que a mãe não é só dela. Isso é uma grande perda também. Conforme vamos crescendo, nós vamos descobrindo que nós estamos no mundo por nossa conta. Ao passo que vamos perdendo nossos pais, os nossos familiares, cada vez mais nós estamos no mundo por nossas contas, por nossa conta. Aprendemos também com as perdas que existem muitas falhas nos relacionamentos humanos. Que nos relacionamentos humanos existe amor, existe o ódio, existe o bem e existe o mal. Isso é uma descoberta também que as perdas fazem com que a gente descubra isso. E uma grande descoberta que nós fazemos através da perda, que nós não podemos proteger o tempo todo aqueles que nós amamos. Nós não podemos poupar do sofrimento aqueles que a gente ama. A gente gostaria de que não sofressem, mas é impossível para nós pouparmos. Nós não podemos proteger aquelas pessoas que a gente ama contra os perigos e contra a dor, né? E finalmente a nossa maior perda, que a gente vai descobrindo, que nós não podemos evitar com o passar dos anos, as marcas do tempo, da velhice e, enfim, a nossa própria morte, que é a maior das perdas, é a perda da nossa vida, né? Então, o que é compreender a vida? É aprender a lidar com as nossas perdas. Conforme nós aprendemos a lidar com essas perdas, e nós vamos adquirindo uma compreensão cada vez maior da vida. O medo maior de quando a gente é pequeno é a perda da nossa mãe. A gente tem medo de perder o pai, mas toda criança pequena tem um medo enorme de perder a mãe. A gente não quer nem ouvir, assim, é uma coisa que tem até medo de pensar, né? Mas depois a gente vai aprendendo que aquilo que realmente importa, a gente não perde, né? E que também vamos aprendendo que na Terra tudo é passageiro e transitório. A Terra é tudo impermanente. A alegria é impermanente, a dor é impermanente, tudo na Terra é impermanente. Ela dura um tempo e passa. E isso também nós vamos aprendendo ao longo dos anos. Nós perdemos muita coisa na nossa infância, perdemos amiguinhos quando nós mudamos de escola, perdemos amigos vizinhos quando a gente brincava junto. Na juventude a gente perde às vezes os primeiros amores, o primeiro namorado, perde passeios, perde alegrias, a gente se frustra com muita coisa quando é jovem, né? E o pior é que essas perdas que a gente vai tendo na infância, na juventude, elas apenas começaram. Elas estão apenas nos preparando para as perdas cada vez maiores que nós vamos tendo ao longo da nossa vida. Ninguém passa pela vida sem perder. Ninguém passa pela vida sem sofrer as perdas que vão se apresentando, porque é natural. Isso é vida. Isso é vida. Anos seguintes, nós vamos, depois da infância, da juventude, nós vamos perdendo perdas cada vez maiores. Por exemplo, uma grande perda que quase todos nós, se fizermos um retrocesso da nossa vida, nós vamos ver que todos nós temos uma quantidade enorme de sonhos não realizados. Nós perdemos esses sonhos durante a nossa passagem do tempo pela nossa vida. Quantos sonhos não foram realizados durante o nosso desenvolvimento, né? O nosso crescimento em idade, eu falo. O nosso crescimento em idade.
Quanto mais velhos nós vamos, mais sonhos nós vamos perdendo, mais decepções nós vamos tendo, até que culmina com a perda maior, como já disse, que a nossa é a própria morte. Existe um ditado judeu que fala: quando se dança em muitos casamentos, se chora em muitos funerais. O que isso quer dizer? Que se você foi convidado para muitas festas, para ir para grandes momentos de alegria, para grandes momentos de amizade familiares, você depois vai ter grandes perdas também, porque todas essas pessoas, ao passar dos anos, a gente vai perdendo, ou com morte, ou com afastamento, ou com mudança de vida, ou com mudança de lugar. Então, é um ditado muito sábio, esse ditado judeu, que quanto muito se ri, muito se participa de muitas festas, se chora também em muitos funerais. O que nós não podemos é encarar a vida como se nós fôssemos imortais. Encarar a vida que vai acabar. A vida daqueles que nós amamos vai acabar, a nossa vida vai acabar. Tudo é transitório e passageiro. É 1 minuto perante a vida eterna do Espírito. Então tudo isso é muito transitório. E a gente tem que viver sabendo dessa transitoriedade, dessa intemporalidade que é a nossa vida, né? E a gente faz o possível para resistir. A gente não aceita. Mas a partir do momento que nós aceitarmos que é impossível crescer sem perdas, a gente vai viver começando a viver bem melhor, né? Eu tenho uma prima que está me escrevendo: como uma família imensa como a nossa, foi tanta alegria, tanto amor, que as perdas foram dificílimas e muito dolorosas. Até hoje são mesmas após tantos anos de partida. Realmente nós tínhamos uma família muito alegre, que se reunia com muita festa, com muita alegria, muito unida. E hoje já somos só nós, a outra geração, os mais velhos, nenhum deles, nós já perdemos todos, né? E agora vão começar as perdas dentro da nossa própria geração. Então realmente é aquilo, a gente sente muito quanto muito se recebe, a perda fica mais dolorosa. Mas é preferível ter recebido muito e ter perdido do que nunca ter recebido nada. É bem isso, quando você sente muito a perda, é porque você recebeu muito. E é um fato isso. A gente só sente falta e saudades daquilo que foi importante na sua vida e que passou. De uma forma ou de outra passou, mas sempre deixou boas lembranças. Porque quando é o amor, quando é o carinho, quando é a consideração, isso sempre deixa conosco boas e grandes lembranças. Existe aquela médica psiquiatra que trabalha com doentes terminais, Elizabeth Kubler-Ross. Ela tem um livro que ela falou, ela tem um livro muito famoso dela, que agora me deu um branco do nome, mas onde ela conta os relatos dos atendimentos dela com os doentes terminais. E ela escreveu esse livro baseado em todo esse conhecimento dela em UTI, que ela trabalhou com todas essas pessoas que estavam morrendo, né? E ela descobriu que quando você chega perto de uma grande perda, ou você que vai partir, porque você descobriu uma doença incurável, ou porque você já está muito velho, ou você está prestes a perder alguém, também por motivos, existem sempre 5 reações: a da negação, a da raiva, a da barganha, a da depressão e finalmente a da aceitação. A da negação: primeiro você fala, não, isso não está acontecendo comigo, impossível que ou eu esteja doente, impossível que a minha mãe vai morrer, impossível que alguém que eu amo vai partir, é impossível que o meu marido ou minha esposa não querem se separar de mim, não gostam mais de mim, impossível. Você vai negando, você nega. Depois te vem a raiva, uma revolta por você estar passando por aquilo.
Você fica revoltado, você fica indignado, muitos brigam até com Deus. Falam, eu não acredito nada mais em Deus, o que me adiantou ser bom, o que me adiantou ser isso, se Deus agora está me fazendo passar por um sofrimento tão grande. Depois vem o arrependimento, então você começa a barganhar com Deus. É a promessa, é o pedido, se você, Deus, se eu conseguir sair dessa, ou se não acontecer isso, eu prometo que eu vou melhorar, eu prometo que eu vou fazer isso, eu prometo que eu vou fazer. É uma barganha que a gente começa a fazer. Quando nós vemos que todos esses estágios não levaram a nada, a gente entra numa tristeza profunda, às vezes até numa depressão. E só vamos superar todos esses 4 estágios anteriores a hora que nós tivermos a aceitação. Aceitarmos que realmente nós não somos diferentes de ninguém, que todo mundo tem perda, que todo mundo tem sofrimento, que todo mundo passa pelas mesmas coisas. Ninguém passa incólume pela vida. Gente, vocês querem mais perda do que nós estamos tendo agora? Nós estamos tendo a perda da coisa mais importante, que é a nossa perda de liberdade. Nós não podemos ver as pessoas que nós amamos, nós não podemos estar próximos, é difícil. Aqueles que moram distantes não querem viajar, nós não podemos sair como a gente saía. A gente não pode nem se arrumar, porque... olha, eu me maquio um pouquinho para a live, mas depois você põe a máscara, quando você sai na rua, você vai se pintar para quê? Você vai se ajeitar para quê? A perda até da vaidade a gente está perdendo com essa situação que nós estamos vivendo nesse momento, né? E olha aí como nós tivemos que aceitar. Aqueles que não estão aceitando são os que se expuseram de uma forma inconsequente e adquiriram a doença, contaminaram outras pessoas, alguns até desencarnaram, ou então estão num estado de desespero, de nervoso, de briga. Dizem que quando essa pandemia terminar vai ter não sei quantos casais separados, né? Quantos relacionamentos deteriorados. Mas por quê? Porque essas pessoas ou não se amavam de verdade, ou não tinham amor no seu coração e compaixão, ou não tem até inteligência. Quem não tem tolerância, não tem aceitação, às vezes está faltando inteligência de um raciocínio lógico. Não está acontecendo só comigo, está acontecendo no mundo inteiro. Adianta eu negar? Adianta o não ficar perto, querer ficar perto dos outros? Adianta querer ter festa? Adianta querer ir no futebol? Adianta querer fazer as coisas que se fazia antes? Não adianta. Porque nós não vamos mais fazer. E por um bom tempo. Provavelmente a nossa vida jamais vai voltar como era antes. Então, esse é o mais importante, a aceitação do momento tão difícil pelo qual nós estamos passando. Mas todos esses segundos estágios que ela menciona têm uma duração de tempo diferente para cada um. Para mim pode ser muito mais rápido, para o outro só pode ser mais difícil, né? Mas a cura da perda é feita uma montanha-russa. Hoje você está bem lá em cima, de repente você tem uma bela de uma caída, está lá embaixo, depois você melhora, vai subindo devagarinho, aos poucos, depois você torna a cair. A montanha-russa. E é assim que funciona. Mas o importante é não permanecer lá embaixo o tempo todo. É tentar sempre subir, nem que você caia, mas vai de novo. Tenta subir de novo nessa elevando o teu espírito, elevando o teu otimismo, elevando, né, a tua vontade, a tua força de vontade e a tua situação. A nossa experiência, que eu acho, dessa pandemia e de todas as perdas que a gente sofre, uma das maiores experiências é de passar a entender melhor os outros. A gente tem que procurar entender os outros.
Quando nós sofremos uma perda, a gente fica olhando muito para o nosso próprio umbigo. A gente fica só preocupado conosco, não quer saber se está afetando as pessoas ao nosso redor, não quer saber se os outros estão sofrendo junto também. Quantos casais que o casamento se deteriora depois da perda de um filho? Porque cada um tem a forma de enfrentar o seu luto diferente. E às vezes um não consegue entender a forma de enfrentar o luto do outro. E sempre existem muitas separações, quando deveria ser um momento de união das pessoas que se amam. E cada um enfrenta o seu luto de forma diferente e não entende a forma de ser do outro. Então, o que a perda deveria proporcionar, e muitas vezes proporciona, é uma compreensão melhor do outro. Deixa as coisas acontecer normalmente, sabe? Não se censure, não se importe tanto com os outros. Cuida da tua vida, da tua parte. Não se sinta culpada pelo que o outro está se sentindo, como o outro está se sentindo. Cada um tem a sua perda. E se você sentir pouco, não se culpe porque você sente pouco pela sua perda. Se você sentir muito, também não se culpe se você está sentindo demais. Se dê um tempo, se compreenda também. E procure analisar o que todas essas perdas estão ocasionando na sua vida. É esse o ponto mais importante, né? A gente tem que experimentar todos os nossos sentimentos, mas na hora certa. Os sentimentos bons a gente tem que perpetuar. Os sentimentos e as emoções que não são boas a gente pode sentir, mas não permanecer nelas. Sabe? A pior coisa é quando nós permanecemos dominados pelas nossas emoções e sentimentos que não são bons. Nós aí atraímos obsessores, nós atrasamos a nossa vida, nós acabamos agredindo tanto as pessoas que estão próximas a nós, que aquele amor que poderia ser eterno, acaba. E acaba mesmo, gente. Acaba mesmo, com certeza o amor acaba. Sabe? Tanta agressão, o amor acaba. Um amor que resista. E mesmo entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre amigos, qualquer que seja o relacionamento. Não estou falando só entre marido e mulher. Ninguém consegue viver uma pessoa que se sente ferida, que se sente magoada, que se sente triste por causa da perda que está sofrendo e que desconta todo esse sofrimento nas pessoas que estão ao seu redor. Sabe? Então, isso é uma falta de compaixão com os outros e é um egoísmo muito grande. Eu sempre falo que às vezes a dor muito grande é egoísta. Essa dor é egoísta, né? Experimente os seus sentimentos na hora certa. Muitas perdas nos preparam para outras. Vocês podem ver que às vezes a gente fala, meu Deus, como é que essa pessoa aguenta tanto? Aguenta. Deus não dá o fardo maior do que o que nós podemos suportar. E quando a gente vem, a gente já sabe que vai ter que suportar essas coisas. E se Deus nos dá esse fardo, é porque eles sabem que a gente pode suportar. Ou é a prova da nossa encarnação. É suportar essas coisas com dignidade, com aceitação. Não nos deixar desequilibrar por causa disso, né? E nós nos sentimos assim vazios, indefesos, paralisados, impotentes, revoltados, tristes e, sobretudo, com muito medo. Vocês podem ver que todas essas emoções, a grande maioria das pessoas estão sentindo neste momento que nós estamos vivendo. Porque uma das coisas mais importantes para o ser humano é a sua liberdade. E nós perdemos a nossa liberdade, perdemos relativamente a nossa liberdade. Então, e mesma coisa, quando a gente perde as pessoas que a gente ama, as reações também são essas. A gente se sente paralisado, impotente, revoltado, triste, com medo, né? Com medo de novas perdas, de novas dificuldades.
E a gente esboça reações. Para algumas pessoas, elas dormem, querem se desligar do mundo dormindo, já é até uma pré-depressão, uma depressão. Tem outros que ficam ligados nos 220, não dormem nada, ficam acordados. Tem aqueles que se consomem porque não comem, e tem os que se consomem de tanto comer. Então, para vocês verem que cada ser humano reage de uma forma diferente. Quando, na realidade, a gente devia reagir com equilíbrio e com aceitação. Vários estágios, gente, levam à cura. O tempo cura. É só você pensar da intemporariedade da vida. Com o passar do tempo, o tempo cura. Francisco Xavier não tinha o quadrinho lá na cabeceira da cama dele? Tudo passa. Emmanuel não dizia, tudo passa, passa os bons momentos como passam os maus. Tudo passa, gente. Tudo passa. Porque se não passa, o tempo cura porque nós até acabamos nos adaptando. O ser humano tem uma capacidade de adaptação enorme. E a gente acaba assim se adaptando também a essas mudanças de vidas e a essa dificuldade. A não ser que você não queira mesmo, sabe? Aí aquela pessoa tão voltada para o seu próprio umbigo que não quer, fala, não, eu sinto, ai, que sofrimento, ai, isso, aquilo. Não põe um mínimo de esforço para sair dessa situação. A gente sabe que manter a vida como é impossível, né? Independente da pandemia. Nós conseguimos manter a nossa vida e as pessoas como são desde a hora que a gente conhece até a hora que a gente morre. Ninguém consegue isso. As pessoas mudam, as situações mudam, as coisas vão se alterando e as perdas vão acontecendo. Se a gente não se adapta, a própria vida vai levando as pessoas para caminhos diferentes, né? Tem um relato de uma enfermeira nesse livro da Elizabeth Kubler-Ross que ela conta que uma enfermeira que trabalhava com doentes terminais em UTI de um hospital oncológico com portadores de câncer e que quando ela se sentia tão desesperada, tão triste de ver às vezes alguns pacientes nos quais ela cuidou durante um tempo que morriam, que desencarnavam, o que ela fazia? Quando ela via que ela estava perdendo as forças, a confiança em Deus, ela passava pelo berçário do hospital. E aí ela via as crianças nascendo, crianças vindo ao mundo, o ciclo da vida. Outros chegam. É assim que a vida se renova, né? É fundamental, acima de tudo, o amor que damos e o que recebemos. É só isso que a gente vai levar dessa vida. Isso aí não se perde. O amor que a gente dá e o amor que a gente recebe, isso não se perde. Mas não se esqueçam de um fato muito, muito, muito importante. A gente só recebe aquilo que dá. Não se esqueçam disso. A gente só recebe aquilo que dá. Então, o amor, o carinho, a atenção é a única coisa que vai se levar dessa vida. Isto não se perde. Conhecimento não se perde. Respeito não se perde. Todas as coisas valorosas, que são os valores a que Jesus dizia, que nem as traças corroem nem o tempo, esses não se perdem. Esses são os que nós vamos levar para e carregar conosco para toda a eternidade. Às vezes tem pessoas que preferem permanecer, não são incapazes de enfrentar qualquer tipo de perda. Muito difícil mudarem a situação, não aceito que aquela coisa não vai mais dar certo. Obrigado, Giovana, ela disse que a minha voz é acolhedora. Obrigada. Então, eles não aceitam. Às vezes preferem ficar num relacionamento ruim só para não terem a perda daquele relacionamento, quando não é o ideal. A gente não deve permanecer junto de ninguém
de nenhum amigo, de nenhum companheiro, até dos nossos próprios pais, se aquilo não for bom para nós, se não for uma troca boa. Porque, não, vou perder, perde, a gente perde sim e se refaz. A cada perda nossa a gente vai se refazendo. Aceitar que as pessoas na nossa vida também não podem ser negadas e postas de lado. Que a gente tem que fazer que todas essas pessoas que estão perto de nós, que estão convivendo conosco, nos fazem pessoas melhores e mais completas, se nós quisermos. Porque a gente vai se analisar, vai se buscar, vai tentar se descobrir e vai tentar melhorar. Né? Então as pessoas são necessárias. Isso não quer dizer que elas tenham que permanecer para sempre do nosso lado. Não. Ensinar, aprendemos o que tivemos que aprender. Por exemplo, eu aprendi o que tinha que aprender. Se o outro não aprendeu, ele é um retardatário. Eu tento ajudar. Se não funcionar, paciência. Eu toco a minha vida para frente e o outro vai viver a vida dele. É uma perda? É uma perda, mas completou o seu ciclo, né? A perda é um rito de passagem, sempre, seja ela qual for, porque nada mais vai ser igual ao que era antes. Quando você perde seu pai, sua mãe, quando você perde seu marido, seu amigo, quando você perde um emprego, quando você perde quando você muda de uma cidade, que você perdeu a anterior, que você foi para um outro lugar, isso sempre vai transformar a sua vida. Então é um rito de passagem. Nunca mais a coisa vai funcionar como era antes, né? E nós não crescemos, gente, sem perda. Tenham consciência disso, ninguém cresce sem perder. E cada vez que nós conseguimos superar uma perda com aceitação, com resignação, de cabeça erguida e com coragem, nós saímos de cada uma dessas situações muito mais fortes e completos. Os bens materiais, os nossos salários, servem para a gente fazer o que a gente gosta. Agora, para a gente ter um conforto, tudo. Mas se a gente vai perdendo ao longo da vida, às vezes se perde um emprego, se perde uma situação financeira privilegiada, o que a gente tem que fazer? Aceitar e se adaptar à nossa nova realidade. E quando nós vamos ficando velhos, a gente vai perdendo o vigor físico. O que a gente ganha em troca do vigor físico? Não se tem mais o vigor físico, dói aqui, dói lá, tudo dói. Hoje tem dias que eu levanto que eu não sei onde está a dor, se no pé, na cabeça, no ombro, aonde está, dói tudo. Mas o que acontece? A gente tem uma sabedoria muito maior. Não todos, mas a maioria das pessoas tem uma sabedoria, uma compreensão do mundo, da vida, dos outros, muito maior. E o mais importante é você chegar no final da sua vida, mais velho, com a certeza do dever cumprido. E isso te traz uma grande paz interior. Quando você não tem nenhum remorso, quando você cumpriu o seu dever com seus filhos, quando você cumpriu o seu dever com seus pais, quando você cumpriu o dever social, quando você ajudou as pessoas. Então, quando você chega no final da sua vida, com idade, perto do momento da sua morte, você se sente tranquilo. Você enfrenta essa situação com uma grande tranquilidade. Por exemplo, quando se desmancha, quando se perde um relacionamento, às vezes nós acabamos descobrindo quem nós somos de verdade. Às vezes a pessoa num relacionamento é tão dependente da outra e quando se separa, ela vê que ela consegue se virar, que ela cresce profissionalmente, que ela cresce como pessoa. Às vezes o outro sufocava ela. Então toda perda, se nós soubermos olhar bem, se nós soubermos avaliar, nós vemos que tem uma parte que é gratificante, que é de crescimento.
E é isso que a gente tem que procurar descobrir, né? Olha, nós sempre escolhemos, né, e vamos passando nas nossas escolhas, conforme a gente escolhe, as perdas podem ser grandes ou podem ser perdas pequenas, dependendo das escolhas que fazemos. Eu sempre digo que uma pessoa, para crescer emocionalmente, para entender melhor a vida, para entender o sofrimento, deveria passar uns tempos numa sala de espera de UTI. Eu sei porque eu passei por isso 2 vezes na minha vida. E uma delas durante 40 dias com o meu marido. Você vê mães que perdem filhos, você vê filhos pequenos perdendo mães e pais. Você vê tanta tristeza, tanto sofrimento e tanta alegria também quando um consegue se recuperar. A gente acaba virando uma unidade ali naquela sala de espera. Você é quando uma das pessoas que você costumava ver ali todo dia não aparece, você procura se informar com as enfermeiras o que foi que aconteceu. Às vezes é porque a pessoa familiar que estava ali dentro desencarnou. Outras foi porque se recuperou. E você fica triste ou você vibra junto com aquelas pessoas. É uma situação que desperta em nós tamanha empatia, porque estão todos ali sofrendo as mesmas coisas. Todos estão sofrendo com alguém que amam que está ali, internado. Então, é um grande treinamento. Eu acho que as pessoas que passam por uma situação dessa, de sala de espera de UTI, não saem também de lá da mesma forma, né? E toda possível perda já é uma perda. A gente já sofre com aquilo que poderia acontecer. E quando nós temos uma perda, essa perda nunca é sozinha, nunca é solitária. Ela afeta toda a família, ela afeta os amigos, ela afeta até nossos animais de estimação. Só que aí ela tem um efeito, ou ela une todo mundo, ou ela separa, aquilo que eu disse dos casais que às vezes perdem um filho e acabam se separando por causa disso. Esse sofrimento mútuo ou une ou separa. Não adianta se isolar para evitar essas perdas, elas vão acontecer de qualquer jeito. Não adianta você viver isolado, porque se não for mais nenhuma outra perda, tem a perda da tua própria vida, da tua própria juventude, da tua própria infância. Então sempre nós vamos estar perdendo alguma coisa, né? A cura leva muito tempo às vezes é mais rápida, são muitos passos que a gente tem que dar, né? E o seu ritmo é único e a forma que cada um tem para enfrentar. O meu ritmo de enfrentar a perda é o ritmo de você enfrentar a sua perda é outra completamente diferente. A perda é uma coisa de qual ninguém escapa, seja emocional, seja pessoal, seja financeira, seja... Olha, tem vários tipos de perda. O que nós precisamos é aprender desde pequenos que elas existem e que ninguém escapa delas. Ninguém, sabe? Tem gente que não aprende a envelhecer, que não aceita a perda da vitalidade, que não aceita a perda da juventude. Isso é o mais triste. Você chegar na velhice sem se conformar que você perdeu, né? As perdas, elas podem ser também temporárias ou não. Por exemplo, às vezes um filho vai estudar fora. Você fica aquele período afastado, é uma perda, é um distanciamento por temporário, depois volta. Em compensação, às vezes aquilo é permanente. Às vezes, principalmente as mais permanentes são aquelas que se ocasionam por causa da morte das pessoas. Essas são perdas permanentes. Mas também nós sabemos, como já disse nas outras lives, aquelas da hora do adeus, que é até breve. É uma perda nesta encarnação.
neste momento que você está vivendo. Mas, torno a dizer, aquilo que realmente importa não se perde. A fé não se perde, o amor não se perde, o carinho não se perde, as coisas boas que você plantou no coração dos outros, isso não se perde. O que os outros plantaram no seu coração de bom também não se perde. Então vamos ser compreensivos, vamos ser carinhosos com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque isso vai marcar o coração. Porque tanto marcam as coisas boas, como marcam as coisas ruins. A tristeza está lá também. Se você não souber trabalhar, você vai levar com você para outra encarnação, né? Então, a gente vê que isso, a pessoa precisa aprender a viver só, a viver recluso, a viver em solidão, se for o caso. Porque você tem que viver com você mesmo. É só com você mesmo que você pode contar para viver. Não adianta a gente que tem filho, tem um monte de gente que tem filho, porque eu não quero acabar uma velhice sozinho. Quem garante que o filho não vai morrer antes? Quem garante que o filho não vai mudar para um país distante? E você vai acabar ficando sozinho. Sabe, essa história de se queixar que está só, que não tem ninguém, que é abandonado, isso é um grande egoísmo. São pessoas que não têm outra preocupação sem ser com elas mesmas. E é isso que a gente precisa aprender a se trabalhar, a empatia, a compaixão pelos outros, a misericórdia, a pensar nos outros, gente. Sabe? A pensar naqueles que estão ao seu redor, ao pensar naqueles que são próximos a você. Nós estávamos tão distantes, às vezes, uns dos outros antes desta pandemia. Ninguém valorizava o estar junto, agora se irritam porque estão juntos. Às vezes queriam estar perto e não estavam. Agora podem estar perto e se queixam porque está perto. O ser humano está sempre reclamando, né? E é isso, gente. Vocês têm que saber que a vida é perda. E perda é vida, faz parte da nossa vida. Não se esqueçam disso. E tendo fé, tendo amor no coração, tendo Deus no coração, ninguém está sozinho, ninguém se sente perdido. Porque quando você põe toda a tua felicidade, todo o teu bem-estar, toda a sua alegria em coisas externas, você vai estar sempre perdendo. Porque as coisas externas são passageiras, todas passam, nenhuma delas permanece na nossa vida. São períodos, são ciclos na nossa vida. E o que permanece? É o amor, é a compreensão, é o carinho, é a família. Sabe? Eu não posso sair, eu não posso fazer nada, eu não posso ver amigos, eu não posso... Mas você está com a sua família? Levante as mãos aos céus. Você está com a sua família. Entende? Porque você não sabe quanto tempo mais você tem para estar com a tua família. Quem sabe Deus está dando para muitos de nós essa grande oportunidade de estar junto à sua família, de estar usufruindo desse amor, desse carinho, dessa convivência. Agora, meus netos, minha filha, meu genro, a mãe dele, né, uma amiga que se tornou uma grande amiga, estão aqui. Vão embora quinta-feira. Eu vou me pôr a chorar, agora... Não, é a vida deles, vieram, ficaram 15 dias, foi ótimo, nós aproveitamos esta convivência, agora eles têm a vida deles. Se puderem voltar, ótimo. Se por circunstâncias da vida não puderem voltar e eu não puder ir, a gente vai se falando e vai aceitando como der, gente. Sabe? Não adianta essa lamentação sem sentido das coisas. Isso só nos traz sofrimento, tá? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. E é o que eu desejo tenha ajudado a vocês enfrentarem talvez esse momento tão difícil pelo qual todos nós estamos passando neste momento.
Então vamos fazer a nossa oração de encerramento. Vê se você agora colocar o copo, elevem o pensamento, relaxem, né? Nesse momento vocês estarão recebendo o passe virtual, né? As pessoas, ou a equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, por radiação, por vibração, está mandando o passe virtual, como se vocês estivessem na casa. Eu vou tentar pôr a musiquinha aqui, vamos ver se vai dar certo hoje. Vamos ver. Então vamos nos concentrando para esse momento de oração, para encerrarmos os nossos trabalhos. Senhor Deus, dono do tempo e da eternidade, teu é o hoje e o amanhã, o passado e o futuro. Nesse momento, quero te dizer obrigado por tudo aquilo que recebi de ti. Obrigado pela vida e pelo amor, pelas flores, pelo ar e pelo sol, pela alegria e pela dor, pelo que foi possível e pelo que não foi. Ofereço-te tudo o que fiz, o trabalho que pude realizar, as coisas que passaram pelas minhas mãos e o que com elas pude construir. Apresento-te as pessoas que ao longo da minha vida amei, as amizades novas e os antigos amores, os que estão perto de mim e aqueles que pude ajudar, as com quem compartilhei a vida, o trabalho, a dor e a alegria. Mas também, Senhor, hoje quero te pedir perdão. Perdão pelo tempo perdido, pelo dinheiro mal gasto, pela palavra inútil e o amor desperdiçado. Perdão pelas obras vazias e pelo trabalho mal feito. Perdão por viver sem entusiasmo. Também pelas orações que aos poucos fui adiando e que agora venho apresentar-te. Por todos os meus ouvidos, descuidos e silêncios, novamente te peço perdão. E diante de novos momentos eu te apresento estes dias que somente tu sabes como chegarei a vivê-los. Hoje te peço para mim, meus parentes e amigos, a paz e a alegria, a fortaleza e a prudência, a lucidez e a sabedoria. Quero viver cada dia com otimismo e bondade, levando a toda parte um coração cheio de compreensão e de paz. Fecho meus ouvidos a toda falsidade, e meus lábios às palavras mentirosas, egoístas ou que magoem. Abre sim meu ser a tudo que é bom, que meu espírito seja repleto somente de bênçãos, para que as derrame por onde passar. Senhor, enche-me de bondade e alegria, para que todas as pessoas que eu encontrar no meu caminho possam descobrir em mim um pouco de Ti. Ensina-nos, Senhor, a repartir a felicidade. Obrigado, 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 meu Pai, por mais esta noite, nesta reunião santíssima. Muito obrigado do fundo do nosso coração pela oportunidade, das graças recebidas, que as bênçãos da equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes caiam sobre todos nós nesse momento como chuva de luz, chuva de uma luz azul, harmonizando o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Que Deus nos abençoe, nos guie e nos conduza sempre no caminho certo e no caminho da nossa evolução. Que assim seja. Gente, eu tenho um aviso para dar para todos vocês. Eu amanhã não vou fazer a live da Reforma Íntima, me desculpem, mas já é a véspera deles irem embora, então amanhã eu vou me reservar
de poder ficar, jantar com mais calma, repartir esse momento de despedida com eles, né? Então, na outra semana, vamos ter a reforma íntima normal. Espero que vocês me compreendam, né? Então, essa vez, amanhã, eu não vou estar presente. Se puderem